Sejam todos muito bem-vindos ao Profadcast, o podcast onde você vai aprender tudo sobre investimentos. E aqui a gente discute as principais estratégias para você começar a investir. Eu me chamo Matheus Cobb, sou investidor Profad e hoje aqui com o nosso especialista em produtividade financeira, Renan Diego. Fala, Renanzão! Show de bola, tamo que vamos. Bora, vamos com tudo aqui. Vamos ajudar essa galera? Hoje é uma das paradas que vão explodir aí, vai explodir a mente da galera, com certeza, né? Com certeza. E o tema do nosso podcast de hoje é 5 segredos da mente milionária. A gente tirou exclusivamente do livro Os Segredos da Mente Milionária, do autor T. Harv Eker. Certo, Renan? E hoje a gente vai mostrar pra galera que segredos são esses e, na visão do Renan, como que eles se aplicam no dia a dia de hoje. Beleza? Show de bola, é isso aí. Lembrando, né, que eu sou um trainer certificado pelo T. Harv Eker, então eu fiz todos os treinamentos e certificações dele. Então eu vou falar aqui com o estudo de caso mesmo, né? Propriedade mesmo. Nada melhor do que alguém treinado pelo cara para poder falar sobre isso, né, Renan? E aqui o nosso primeiro segredo que a gente traz aqui, o Renan, que ele fala lá no livro é: eu crio a minha própria vida. Isso às vezes pode parecer um pouco clichê ou não para alguns, mas na sua visão, como é que a gente pode aplicar isso hoje e como não cair em erros aplicando esse primeiro segredo? Eu crio a minha própria vida. Cara, isso é muito sobre autorresponsabilidade, né? Porque o rico, a mente milionária, pensa o seguinte: eu crio as minhas oportunidades, eu crio a minha vida, eu crio a possibilidade de ter uma casa melhor, um carro melhor, de fazer viagens, de ter liberdade. A mentalidade pobre, ela pensa o seguinte: tomara que dê tudo certo, sabe? Então assim, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Uhum. E assim, Deus quer que dê tudo certo. Com certeza. Isso Né? aí, Renan. Então assim, Fato. Então não faz muito sentido o que a pessoa fala. Deus, ele te dá a possibilidade, só que se você não vai lá agarrar, já era. Então, o milionário, ele é determinado, sabe? Ele cria oportunidades, ele cria vantagens quando tá todo mundo reclamando. Ele vai lá, é o famoso, né? Quando tá todo mundo chorando, ele vai lá e vende lenço. Então, é muito sobre isso. Eu acredito que a mente milionária, ela cria muitas oportunidades em meio a caos. E são as melhores oportunidades. É no momento de dificuldade que a gente testa a nossa paciência e principalmente a nossa capacidade de criar novos negócios, de gerar riqueza. Porque a maioria das riquezas elas são geradas em meio ao caos. Sim. Um grande exemplo, Renan, da nossa atualidade aqui, que se eu falar, a galera vai saber, não adianta eu falar algo lá de trás, é do próprio Rick Chester, né? Que é um cara que vendia água na praia e hoje já palestrou em Harvard. Ele criou a possibilidade dele de mudar a vida dele. De sair de um vendedor de água para um palestrante em Harvard, de ter uma vida, de fato, de milionário, entendeu? Ele criou a vida dele, né? Então, é exatamente isso que a gente está falando. Onde nós nascemos, o ambiente em que a gente é criado e que a gente convive, não determina quem nós vamos ser, a não ser que a gente permita isso. Então, quando a gente fala que o milionário cria a sua própria vida, é porque ele toma as suas próprias decisões. Ele tem a autorresponsabilidade de falar: nossa, eu perdi dinheiro aqui porque eu errei, mas a decisão foi minha. Eu ganhei dinheiro aqui porque eu acertei, a decisão foi minha. E não fica terceirizando, né? O sentimento de classe média ou de mentalidade pobre é muito sobre vitimismo. Entendi. De terceirizar a culpa e a responsabilidade. E aqui a gente não tá falando de pobre ou rico em dinheiro, mas sim de mentalidade, exato. Então assim, naturalmente a mentalidade reflete no teu bolso. Então é uma assim, ligação. A gente fala, eu não tô falando das pessoas que não têm muito dinheiro, que são pobres. A maioria das pessoas que são pobres, elas têm a mentalidade pobre. Uhum. Porque se elas tivessem mentalidade rica, elas não seriam mais pobres. Sim. Entendeu? Então assim, elas poderiam estar hoje na classe média, por exemplo. E da classe média migrando para enriquecer. É assim que funciona, né? O dinheiro, ele flui para onde a nossa mente está preparada para atrair. Pô, legal, gostei dessa frase. É literalmente isso. É muito clichê a gente chegar aqui e falar: não, a gente não tá falando das pessoas pobres. A gente não tá falando... Não, a gente tá falando das pessoas que têm mentalidade pobre. Só que a tua mentalidade determina quanto dinheiro você vai ter no bolso. Com certeza. Então, a gente fala: a mente pobre... é o bolso pobre. Entendi. Mente pobre, bolso pobre. E quando você fala assim, criar, eu crio, não é relacionado a, por exemplo, apenas sonhar, né? Cara, eu vou sonhar em ter isso, em aquilo, mas sim, quando você fala eu crio a minha própria vida, em agir, em tomar ações que me levem a ter uma vida milionária, por exemplo. Você definiu bem. Sonhar é um verbo e agir é outro.
Ou seja, quando eu sonho, ainda não está criado aquilo. É imaginário. Eu estou sonhando, está na minha imaginação. Quando eu crio, aquilo se torna verdade. Então, primeiro você cria possibilidades, você cria planos de ação. E depois você cria aquele mundo que você, né, trouxe como verdade. Então, é muito sobre... A gente fala muito isso no nosso método. É um modelo, né, de prosperidade. Cara, primeiro você cria o mundo. Como é que você cria o mundo interno, o teu mundo interno? Das coisas que você vê, dos ambientes que você frequenta e principalmente das coisas que você frequenta. Sim. Então, isso determina o teu mundo. O que você vê, você cria. Quando você cria como verdade, você começa a ser aquelas pessoas que têm aquilo como verdade. Depois você faz as coisas que pessoas que acreditam naquilo fazem. E depois você tem aquilo. Isso pro lado bom e pro lado ruim. Então vamos pensar aqui, ó. Um modelo de mentalidade pobre. O que ela pensa? Só é rico quem é ladrão. Político, tem que roubar dos outros. Eu sou pobre, mas sou limpinho. Só quero ter o meu, sabe? Esse tipo de coisa. E aí o que ele cria na cabeça dele? Que ser rico é ruim. Que ser rico ele precisa ser desleal. Precisa roubar de alguém. Isso é o que ele é. Ele criou como verdade. E ele vai fazer o quê? Ele vai fazer coisas que pessoas que acreditam que pessoas ricas são ruins fazem, que é o quê? Eu não quero ter muito dinheiro. Eu não quero aprender a investir, não quero aprender a administrar meu dinheiro. Pra que isso? O quê? Receber uma promoção? Deixa eu ficar quietinho aqui, mais responsabilidade. Quantas pessoas eu não conheço? Sabe? Cara. Tipo, cara, eu quero que você seja líder, gestor. Não, cara, deixa eu aqui quietinho. Tá bom aqui. Então, é muito louco isso, né? E depois o que elas vão ter? Vão ter coisas de pessoas que não têm prosperidade. Exato. Mas diferente, o milionário, como é que ele pensa? Ele cria como verdade o quê? Cara, eu posso sim, eu tô ganhando pouco. Era pra eu estar ganhando mais. Por que eu não tô num cargo maior na minha empresa? Porque o gerente tem que falar inglês e eu não falo inglês. Então eu vou começar a fazer coisas que pessoas que estão naquela posição que eu quero estar para ganhar mais dinheiro fazem. Que é o quê? Vou fazer um curso de inglês, vou procurar aquilo que... o meu gerente ele investe dinheiro, então eu vou aprender a investir. Entendeu? Então ele começa a criar essas possibilidades. E aí o que acontece? Ele tem as coisas de rico. Então, por exemplo, na minha situação, né? Que a minha história é a história da maioria das pessoas aqui. Sim. Eu venho de uma mentalidade pobre e bolso pobre. E aí eu fui migrando isso para uma mentalidade, né, de médio, cabeça de classe média, e hoje eu tenho classe alta, né? Então, assim, como que foi esse modelo, esse fluxo? Cara, primeiro eu entendia que era o seguinte, cara, eu quero só ter o dinheiro suficiente para pagar as contas. Era o que eu aprendi. Só para pagar as contas. Mentalidade da maioria da população. Por que tu quer só para pagar as contas? Por que você não quer para fazer uma viagem? Por que você não quer para dar um presente para tua esposa, para os teus filhos? Por quê? Não, até quero, mas tipo, não quer, cara. Entende? Entendi. Então, assim, é isso. E depois, a classe média é muito ligada, eu quero ter um carrinho. Legal. Eu quero só ter um carrinho, sabe? Por que tu quer só ter um carrinho? Por que você não quer ter um carro legal? E aí, aquele lance, comecei a sonhar. Eu sonhei em morar numa casa, num condomínio com piscina, churrasqueira e tal. Era um sonho. Só que quando eu comecei a idealizar aquilo, eu comecei a colocar um plano de ação. Criar a tua própria vida. Era o meu sonho ter um SUV. Comecei a criar lá quando eu tinha um Celtinha. Então você começa a criar. E aí, só que não é do dia pra noite. Só que você vai mudando a tua mentalidade. Você começa a andar com pessoas diferentes. Você começa a se importar com outras pessoas. E aí você começa a ver, cara, eu não mereço estar onde eu tô. Eu lembro, eu vi isso do Flávio Augusto uma vez. Eu tava no trem, ouvindo um podcast do Flávio Augusto, o GVCast, e aí ele falou, cara, o ambiente que você tá agora não é o que te determina quem você é. E ele falou uma coisa que me marcou, que foi, sempre que eu ia pro centro, eu pegava a condução, eu fechava os olhos lá, o ônibus cheio, e eu ficava pensando, eu não faço parte disso. Eu só estou aqui. Então, era o que eu fazia. Quando eu ia pro trem, pegava o trem lá em Piedade. Aqui, ó, segurando. Pra ir lá pro Bangu. centro do Rio. Centro, Bangu. Quando eu não ia pro Bangu, né? Aí pegava ali, tava cheio, eu fechava os olhos literalmente. E eu pensava, cara, eu não faço parte disso. Eu só estou aqui. Então, como muitos de vocês talvez estão nesse lugar agora, e aquele lance, você pode muito bem criticar e falar, tá falando porque... Não, eu já tive aí. Mas continuar aí é a tua responsabilidade. Aí que vem o primeiro modelo. Que fala o quê? Você cria a sua própria vida. Exato. Você quer continuar tendo a vida
de transporte público, continuar estando no transporte, brigando, todo dia era uma briga, isso, cotovelada, soco na cara. Você tá criando. Ou você quer, eu estou aqui porque eu preciso estar aqui nesse momento, mas eu não pretendo e eu não vou estar aqui daqui a alguns anos. Então é Sim. isso que você precisa decidir. Massa, Renan. Muito bem explicado esse primeiro segredo. A gente vai pro segundo agora, que ele fala assim, até um pouco contra-intuitivo, né? Mas ele fala que as pessoas ricas, elas entram no jogo do dinheiro para ganhar. E as pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. É contra-intuitivo isso aí, mas como é que a gente aplica isso nos dias de hoje? Explica pra gente. As pessoas têm tanto medo de perder que elas acabam não buscando algo para ganhar. Tem uma frase, acho que é do William Shakespeare, que ele fala: nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que com frequência poderíamos ganhar, por simples medo de arriscar. Então, o medo excessivo, ele paralisa a gente. O rico, ele tem medo, ele tem receio, só que ele sabe o que ele quer. E se para ele começar a ter uma renda todos os meses, ele precisa aprender a investir, ele vai. Por mais que ele esteja inseguro, porque é desconfortável, porque ele pode perder dinheiro, porque ele não sabe isso. Então ele busca conhecimento para diminuir o risco. Então as pessoas de mentalidade pobre, elas estão muito assim, sabe? Já conheceu alguém assim, tipo, por que você não investe? Não, eu não quero ganhar muito dinheiro não, eu quero só ter o mínimo para pagar minhas continhas, sabe? Então isso daí quer dizer o quê? Eu só não quero perder. Eu tô entrando no jogo pra não perder. Pô, mas vem cá, tu não quer viajar mais? Não quer ter uma casa legal? Não quer... Não, cara, se eu tiver pra ficar aqui, tá tudo bem. E muitas nem investem porque não querem perder dinheiro. Então, tudo na nossa vida tem risco. Essa que é a realidade. As pessoas que estão ouvindo esse podcast ou assistindo, Elas estão correndo risco, né, Renan? de tá aqui e não tá fazendo sentido, ou a gente fala um monte de baboseira e perdeu tempo. Também é um risco ela pegar um insight aqui que vai virar a vida dela e ela falar, decidir que ela vai ser milionária. O risco não é só algo ruim, percebe? Sim. Eu sempre falo assim, vai que dá tudo certo e você fica rico. Pô, aí... As pessoas, elas só querem olhar assim, vai que dá tudo errado e eu perco. Não, vai que dá tudo certo. As chances são as mesmas. Mas quanto mais conhecimento você tem, mais você aumenta a probabilidade de dar certo. É isso. Outra também, mas pra que eu vou guardar se morre e fica tudo aí? Pô, mas vai que você vive muito tempo, né? E a expectativa de vida aí cada vez tá maior, né? Agora a gente já tá aí de 80 para 90 anos. Então, enfim, vai que você morre e tem dinheiro pra bancar a tua família. Que bom, né? E como que uma pessoa, por exemplo, que tá lá beirando seus... Isso acontece muito, tá, Renan? Eu vejo muito nos seus seguidores. Tá beirando aí seus 35, digamos, até 40 anos e que se acha tarde para investir justamente com esse pensamento. E não quer entrar no jogo do dinheiro para ganhar. Prefere ficar ali confortável e ficar nesse jogo do dinheiro para não perder. Como é que ela pode, por exemplo, quebrar até isso, achando que é velho demais para poder investir, entendeu? Massa. Se ela souber investir, vamos pensar que 40 anos. Se ela investir de 500 a R$1.000 por mês a uma taxa acima de 12% ao ano, ela consegue ficar milionária em 20 a 25 anos. Pô, 40? Se eu botar 20 Com anos, 60 anos você é milionário, tá bom? Pô, tá muito bom, porque as pessoas hoje em dia se aposentam. Meu pai mesmo se aposentou com 65 anos. Milionário? Não. Tá vendo? Entendeu? Então, assim, a gente vai ficar velho de qualquer maneira. A diferença é como vai ser a tua velhice. Se vai ser confortável, tranquila, ou se vai ser perrengue como a maioria. Que é, início de mês, fila de velhinho na porta dos bancos para pegar Caixa Econômica, INSS. Então, assim, você determina o que você quer para tua vida, né? São as escolhas que a gente planta agora, é o que a gente vai estar colhendo no futuro. Então, que tipo de escolha você quer ter? Independente da tua idade, né? Meu pai começou a investir com 64 anos de idade. E tá colhendo os frutos. 64 anos de idade. Então, ele tava, quando aprendeu a investir, era todo enrolado, gastava mais e tudo mais, tinha até algumas dívidas. Hoje ele comprou um carro zero à vista. Por quê? Porque ele soube se organizar e aprendeu a investir. Tá velho para ter um carro novo? Talvez ele não ia ter, se ele tivesse essa mentalidade. Você tá velho pra... Cara, costumo dizer que
velho é o teu pensamento. É isso aí. Né? Literalmente. E eu digo mais, Renan, talvez se a pessoa ela já estiver na casa dos 35, 40 anos, ela é uma pessoa muito mais madura do que se ela tivesse 30, quisesse investir com 25, 30 anos. Então talvez até o fato do teu pai ter começado a investir e tá colhendo os frutos muito rápido, é porque ele já tem uma certa bagagem, uma certa experiência, mesmo que com 60 anos ele aprendeu a investir, começou a investir, só que ele já tem uma experiência de vida. E ele sabe, agora ele sabe mexer com o dinheiro dele, sabe investir, e ele vai colher esses frutos muito mais rápido. E tem uma coisa que é o seguinte, o início da nossa jornada de trabalho é quando a gente tem os menores salários, que é ali dos 18 aos 25, 25 a 30 a gente tem um salário mediano, e dos 30 aos 40 é o nosso ápice salarial. Olha. Isso aí é um estudo mesmo, tá? Então, se você tem 30, 40, tu tá no ápice salarial. Então, é o melhor momento para você investir. Claro, o melhor momento foi quando você começou a ganhar dinheiro. Com certeza. Esse é o primeiro melhor momento. O segundo melhor momento é agora, dependendo da tua idade, né? Independente da sua idade. Massa, show de bola, Renan. O terceiro segredo que a gente tem aqui para falar pra galera é o seguinte: as pessoas ricas, elas focalizam oportunidades. O que seria focalizar oportunidade? Você diz só no mercado financeiro ou na vida como um todo? Cara, na vida como um todo, oportunidade. Por exemplo, vou te falar da minha trajetória, né? Algumas oportunidades que eu enxerguei. Oportunidade de ir para as Forças Armadas. Eu lembro, meu irmão era cabo do Exército, ele falou assim, tem uma parada aí que é um tal de CPOR. Aí tu faz a formação de oficial temporário, só que tu tem que ser um dos primeiros para ter vaga, que senão tu perde um ano da tua vida que tu só se formou e não vai pra tropa, né? Que é ser promovido e ganhar como oficial. Aí, mas o oficial aqui, cara, trabalho com oficial, ele é novinho. Tem um carro, eu lembro na época, ele falou, tem um Ômega Zero aqui, tu nem deve conhecer esse carro. Ômega conheço, meu pai já teve um taxista. Zero não, nem era Zero aqui na época, mas tinha um Ômega, tinha um Astra, cara, eu era vidrado no Astra, Astra era maneiro pra caralho. Aí eu falei, sério, cara? O maluco novinho, eu falei, vou fazer essa parada então. Aí ele só precisa estar cursando faculdade na época que você estiver fazendo o alistamento. Aí eu falei, mas eu tô, aí tá. Aí fui. Então assim, isso foi uma oportunidade que eu criei pra mim. Só que ali dentro, eu lembro que meu irmão falou assim, cara, conversei com o tenente aqui e ele falou que tu tem que ser o primeiro, que senão não vai ter vaga, que o próximo ano vai ser apertado, deve ter no máximo 3 ou 4 vagas. Caraca. Aí eu falei, tem que ser o primeiro? Então tá. Então, eu lembro que eu li uma frase do Napoleão Hill, né? Quem pensa enriquece, que ele fala assim, você tem que eliminar qualquer tipo de barreira que possa te fazer desistir, né? O famoso queimar os navios. Então, você tem que ter um desejo ardente por aquilo, que aí não tem como dar errado. E eu mirei no 01, que a gente fala, né? Eu tenho que ser o primeiro colocado. Eu não falei, eu tenho que estar entre os 5, eu tenho que estar entre os 4. Eu falei, eu vou ser o primeiro. Vou ser o primeiro. E, cara, era muito louco, porque tinha que fazer um monte... Não era só coisas intelectuais de estudos. Durante o ano inteiro você tinha que fazer coisas de exercício também, de flexão, barra. Eu não fazia uma barra sequer, Matheus. Caraca. Eu entrei, eu tive que treinar pra entrar, que tinha que fazer acho que 2 ou 3 barras só pra entrar. Lá dentro você tinha que fazer 12. Eu saí de lá, depois de um ano, fazendo 18 barras. Você tem uma ideia. Eu era o cara que mais fazia abdominal no tempo estipulado. Na corrida, eu não era o mais veloz, porque tinha uns papaléguas lá, mas eu tava sempre encostado, porque eu não podia me distanciar pra ter os pontos legais. Tiro, eu era bom na pistola, mas no fuzil eu precisava treinar muito. Então, assim... Quem é militar sabe que isso aí reprova. Você tinha que treinar várias coisas, só que não era só reprovar ou aprovar. Você tinha que ser a nota máxima. Por quê? Eu tinha que ser o 01. É mesmo. Sacou? E aí eu lembro, período básico, né, que era todo mundo. Tinha acho que 200 ou 300 que chamava de aluno, né? Aí eu fiquei em 5º, período básico. Falei, não vou pra tropa, vou ter que... Aí depois foi pras armas, eu falei, agora eu vou ter que ser o primeiro mesmo, pra dar esse gás. Foi o primeiro trimestre. Aí, conclusão, terminei em primeiro lugar. E aí eu pude escolher onde eu queria ir, né? E aí eu fiquei com 19, 20 anos recebendo como oficial do Exército. Naquela época lá, 2006, cara, acho que era R$3.500. Era dinheiro pra caramba, né? Tipo, hoje talvez, sei lá, devia ser uns R$8.000. Não sei quanto ganhou oficial, deve ser isso, mais ou menos. Mas isso era uma oportunidade que eu criei pra mim. Eu poderia falar, não, tô fazendo faculdade de engenharia, vou esperar, vou estudar e tal. Só que sim. Só que seria demorar muito até pra receber um bom salário. E os meus pais, eles até... A minha faculdade era pública, mas, tipo, o que eu gastei na faculdade, não sei se meus pais conseguiriam segurar, sabe? Então, de xerox, de não sei o quê. Passagem, xerox, tudo, então, assim,
foi um ponto que eu consegui ajudar minha família, consegui me ajudar, consegui ter um carro novo, né, comprando as coisas. Então eu fui criando isso e investindo. Só que eu não sabia investir na época. Eu deixava lá na poupança, né, a famosa poupança, depois foi para uma previdência privada. Então, mas estava lá. Então eu lembro que os meus primeiros 100 mil reais eu estava dentro do exército ainda. Porque eu era um cara muito poupador. Entendi. Então eu ajudava em casa e poupava. Então eu fiquei 5 anos nas Forças Armadas, né? E eu não investi ainda. Eu não sabia investir. Mas eu sabia, eu tinha uma mentalidade poupadora, né? Isso é criar oportunidade. Outra, assim que eu saí eu pedi baixa no quartel, você poderia ficar 8 anos. Eu pedi para sair 3 anos antes. Pra você ter uma ideia. Por quê? Porque eu queria, primeiro, terminar minha faculdade, que eu não estava conseguindo ter tempo hábil, e eu queria já fazer estágio para, em 2 anos, eu me formar e ter experiência. Porque o que eu vi era, a galera terminava, o que era temporário, Sim. Eles saíam com uma grana na mão, aí eles compravam um Kombi pra rodar de lotada, porque na época era moda, sabe? Essas Kombi, van, era Kombi mesmo, né? Era Kombi. E aí eles compravam pra rodar. Eu falei, porra, eu não quero isso pra mim. Né? Aí, só que sim, o cara, tô ganhando dinheiro, tô na Kombi. Eu falei, não, tô fazendo engenharia, não quero isso. E aí, é aquele lance, é a oportunidade, é enxergar Sempre a oportunidade. focalizando a oportunidade, até relacionado com dinheiro, algo que vai te dar dinheiro no futuro. É visão de longo prazo. Então, assim, às vezes tem que dar um passo pra trás pra dar 2 na frente. Sim. Eu lembro que eu saí, quartel ganhava 3 mil e poucos reais pra ganhar 363 reais como estagiário de engenharia. Caraca. 10 vezes menos. Então, assim, mas foi uma escolha. Ali dentro eu comecei a crescer. De estagiário fui para analista, que eu já era técnico mecânico. De analista fui promovido a engenheiro assim que eu me formei. Então, assim, numa multinacional não era comum. Você ficava treinando e tal. Depois eu fui crescendo, fui para outra empresa, fui coordenador, e aí foi. Então, assim, criar oportunidades é você começar a ver esses ambientes. Comecei a estudar inglês, eu começava a ver, eu preciso disso para crescer. É isso, você vai criando essas oportunidades. Vai focalizando nela. E tem gente que tá ali, eu não tô ganhando mais. Aí chega um cara agora, tá ganhando mais que eu, meu chefe. Ué. Mais novo. Mas aí tu para e pensa, beleza, tu fala inglês? Não, mas você sabe lidar com pessoas? Não. Você para de reclamar? Tipo, entendeu? Não faz sentido. Você tá gerando de resultado. Eu lembro quando as pessoas vinham, eu promovia alguém, aí tinha alguém que vinha falar comigo, que já tava há mais tempo lá. Pô, Renan, que eu tô aí já tem 2 anos, né? E a pessoa chegou aí tem 6 meses, foi promovida. E eu queria saber, né, o que falta e tal. Aí eu falei, cara, vamos lá, se coloca no meu lugar. Se você fosse o chefe aqui, você é o Renan, e eu sou você. Me pergunta se eu sei falar inglês. E isso, quando eu assumi aqui, você lembra que eu falei que era importante falar inglês? Aí a pessoa lembra. Você tá falando inglês já? Já? Não. Você já entrou no curso? Não, ainda não, vou ver ainda e tal. Entendi. Você já sabe, você já terminou o curso que você tava fazendo disso, daquilo outro? Não, tranquei. Eu falei, se você fosse você se promoveria? E aí eu deixava as pessoas responderem, falava, não, é verdade, cara, você me deu uma clareza aqui. Tá entendendo o que eu tô falando? Tipo, as pessoas, elas querem ter algo sem estarem prontas. Só que elas não estão prontas, não porque elas, eu tenho pouca experiência ou algo do tipo, porque elas não querem. Elas não estão buscando aquilo. As pessoas, elas querem só estarem paradas. E não faz sentido, né? Então, enfim, cara, é aquele lance, né? Conhecimento é poder, mas de nada adianta ter conhecimento se você não colocar em prática e gerar um resultado em cima daquilo. Resultado potencializa o teu poder do conhecimento. Massa, show de bola, Renan. E o nosso penúltimo segredo aqui, né? O nosso quarto segredo de uma mente milionária é o seguinte. Ele fala que pessoas ricas buscam companhias de pessoas positivas e bem-sucedidas. Você concorda com isso? Fato? Com certeza, cara. Eu lembro... tu trabalhou comigo, né? No meio corporativo. Então, eu lembro... A gente tinha um chefe, né? Tu sabe muito bem. Que... Cara, chegava segunda-feira, tu dava bom dia pra ele, falava, ei, bom dia, fulano. Aí ele olhava assim com uma cara e falava, até agora, vamos ver que merda que vai dar hoje. Vamos ver se vai continuar bom. Né? Tipo, cara, são pessoas que jogam tua energia lá pra baixo. Sim. Pessoas que até ganham dinheiro, mas não são prósperas. É diferente, né? E então, eu comecei a me relacionar com outras pessoas. Só que eu entendi que no ambiente que eu trabalhava não tinham pessoas que eu queria estar. E foi aí que me deu o insight de eu sair do meio corporativo. Porque eu tava
tava num ambiente que era muito tóxico, Sim. sabe? As pessoas estavam querendo comer o outro ali, sabe? Devorar o outro e... Cara, e não tava legal. E macaquinho só vai passando, o miquinho, né? Só ia passando de um pro e outro. Aquilo, pô, me deixava muito... Os problemas. É esquisito, tá? Enfim. E aí depois eu comecei a andar com pessoas mais prósperas, não só de dinheiro, mas de mentalidade, de positividade, de energia. E aí fui conhecendo outras pessoas. E aí você vai começando a conhecer outras pessoas. Cara, eu comecei a crescer muito pelo poder de um grupo, né? Participando de mastermind, de mentorias, eventos presenciais, viajava, ia para São Paulo, ia para Brasília, e aí lá a gente vai conhecendo pessoas, vai se relacionando. Networking é poder. E Você hoje... pagou caro, né, Renan, nesses masterminds? Cara, tem gente que acha que para pagar 5, 10 mil para participar de um grupo de alta performance é muito, mas você pagou caro para estar no meio dessas pessoas, e cara, aquilo te agregou muito, te levou para um nível que... Tem gente que tipo... às vezes tem sorte, mas nem aproveita essa sorte. Que sorte que eu falo? Às vezes a tua família já é uma família próspera e a pessoa não aproveita pra pegar esse ambiente, né? No meu caso não foi. Então eu precisei pagar pra estar com outras pessoas, né? Entendi. Bem relacionadas, pessoas milionárias, pessoas que a gente chama de mastermind, grupos de mentoria. E até hoje eu faço isso, né? Hoje eu pago 250 mil reais pra estar num grupo que tem bilionário, milionário, multimilionários de várias áreas e setores diferentes de empresários. Por quê? Porque eu quero me sentir desconfortável. Toda vez que eu tô confortável, é que eu já tô num ambiente que não é favorável pra mim. Total. Eu preciso estar num ambiente desconfortável, sabe? Então, é sobre isso. É quando você se sente... imagina o seguinte, se você tá numa mesa e só você fala naquela mesa, você tá na mesa errada. Você tem que sentar em outra mesa. Você tem que ouvir também. Isso pra mim faz sentido. Porque às vezes fala, mas eu tô falando porque a galera aqui não sabe, eu tô ajudando. Beleza, uma vez você sentar nessa mesa pra apoiar e fazer as pessoas crescerem, é show. Mas se sempre você é o maioral da tua mesa, você tá no lugar errado. Tem alguma coisa de errado. Eu lembro que tinha um amigo que jogava bola comigo, né? Aí ele morava em Auma. Ele tinha um carrão do ano e tal, trabalhava na Petrobras. E assim, o ciclo de amizade dele era a galera bem, né, da comunidade e tudo mais, que foi onde ele nasceu, e assim como eu também. E aí eu lembro que eu falei pra ele uma vez, eu falei, cara, você já tá em outro nível. Você tem que trazer a tua galera pra esse outro nível. E não você voltar pro nível que você tava. E, enfim, né? Na época ele não entendeu muito bem e tudo. A gente até perdeu um pouco o contato justamente por causa disso. Não porque ele não quis ir pra outro nível ou levar a galera, mas porque é natural isso. Eu tava crescendo e buscando outro nível. E algumas pessoas ficaram. E tá tudo bem. E eu falo, tá tudo bem, sabe? Eu convivo com... de tempos em tempos, quando tem aquelas coisas de faculdade, coisas de escola, coisas da antiga, eu vou lá, encontro a galera e tal, e foi. Só que o meu dia a dia de bater papo é com quem quer gerar riqueza, quem quer crescer, quem quer falar de negócio, quem quer falar de investimento. Eu não tô com quem quer falar de... Dívida que quebrei ali, que eu dei PT no carro, tava bêbado, dei PT no carro. Pô, isso já não é mais. Eu lembro que, cara, uma pessoa me colocou num grupo que era da minha época de escola de fundamental, né? Que é até a 8ª série e tal. Que eu estudei na Francisco Jobim, ali no Meia. Aí me botaram no grupo, eu entrei, pá. Aí eu falei, cara, deixa eu ver aqui. Só M. Eu já imaginava. Aí era isso, tipo assim, aí, vamos encher a cara lá no Nova América, vamos não sei o que, papapá. DPT, tava bebão, voltando não sei da onde, o baile não sei do que. Que doideira, aí né? eu falei, caraca, velho, tipo, parece que eu tô no mesmo 8ª série. Não mudou nada. Aí eu saí do grupo, né? Enfim. É sobre isso, então, eu sempre falo sobre assim, o ambiente. às vezes é melhor você parecer o chato, mas ser legal pra você, do que você tentar ser legal, mas parecer chato pra tua família, porque você não tá prosperando. Né? Então, eu só prospero não porque eu fiquei nariz em pé, pelo contrário. Tem muita gente que tava lá embaixo, você é um deles, que entendeu a parada e tá subindo. Com certeza, entendeu? É verdade. Tipo, eu lembro as pessoas falavam que é de você, quando tu dormia lá no papelão da base, lá embaixo do caminhão. Pra quem não conhece, eu e o Renan, a gente já trabalhou junto no meio corporativo, né? E o que ele tá falando faz total sentido. Tudo que ele explicou aí aconteceu comigo também. E se aplica, porque eu focalizei a oportunidade quando eu conheci esse cara aí. Oportunidade até de começar, de aprender a controlar o dinheiro, a investir, né, Renan? Lá atrás, quando o Renan começou com isso,
E quanto que, eu lembro até hoje, a galera zoava que eu falava que, cara, eu vou ser milionário aos 31 anos, vou chegar lá, tô caminhando pra isso. E os caras, meu irmão, lá só tinha gente mais velha, né, carrancuda e tal, cara cascudo, trabalhou lá 30 anos da vida, não deve ter nem 100 mil investido. Os caras ficavam bolados, Renan. Pô, qual é, Renan? O cara ali tá falando que vai ficar milionário, não sei o que papo é esse aí? Tá fazendo lavagem cerebral no garoto, ainda falavam isso. Eu falei, espera e verá, filho. Aí hoje a galera tá aí, ó, muitos pedindo emprego pra gente, fazendo... Porque cara, é realidade, né? Não tem bola de cristal, mas... Pessoas de mentalidade rica. O sucesso deixa a pista, cara. É isso aí. Quer dizer que... Eu falo pra galera, não, quer dizer que eu sigo muita gente que tem sucesso. E seguir não é só estar no Instagram. Tá no Instagram, seguir essas pessoas já é uma evolução. O primeiro passo, Mas ter a o que eu falo tá no o que ambiente. que elas fazem? Eu tenho que estar próximas dela. Cara, eu preciso respirar o ar dessa pessoa, eu preciso entender o que ela fala, como que ela pensa. E agir. Com certeza. É isso. Massa, show de bola, Renan. Isso aí é realidade, cara. Esses 5 segredos aqui, a gente tá desvendando e falando aqui, mas, pô, aconteceu todos eles comigo, cara. Todos eles. Se eu não tivesse aprendido a focalizar a oportunidade, a criar uma mente, a estar no ambiente certo, cara, com certeza eu assim, não que seja errado, mas eu estaria seguindo o caminho que a galera, por exemplo, lá da minha rua onde eu morava, segue, entendeu? Um caminho um pouco mais difícil, demora a se formar, não tem o seu próprio negócio, aí demora a começar a trabalhar, a ganhar dinheiro, e aí tudo isso vai atrasando o teu processo de enriquecimento, né? Então, realmente, a gente vai falando esses 5 aqui, vai passando um filme na cabeça. E o quinto, Renan, pra gente fechar com chave de ouro, o quinto segredo da mente milionária é: pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo. Você concorda que se eu disser aqui, a gente precisa ter humildade de falar sempre eu não sei, é fundamental pra gente ter uma mente milionária? As pessoas, elas precisam... Pessoas ricas, elas se aprimoram e aprendem o tempo todo mesmo? Eu não sei. Tu não sabe? Então você falou que pra falar eu não sei, né? Cara, mas com certeza, eu costumo dizer que é a humildade do milionário, né? Por exemplo, tava saindo da academia esses dias, e aí lá no condomínio. Aí tinha um cara lá que falou, pô, e aí, irmão, vi você na televisão lá na Globo e tal, que maneiro e tal, o que tu faz? É o cara que joga bola lá no condomínio. Que legal. Só que ele não sabia o que eu fazia. Aí eu falei com ele, ele falou, pô, que legal, cara, e tudo mais. Aí ele falou uma coisa que eu não sabia. Eu falei, pô, mas como é que tu faz isso? É um cara que tem várias empresas e tal. Eu falei, pô, mas como é que tu faz isso? Aí ele começou a me explicar. Eu falei, pô, eu posso te visitar um dia na tua empresa pra tu me ensinar um pouco sobre o teu modelo de negócio e tal? Claro, vai lá. Então assim, tá entendendo a parada? Tipo... Papo de... Troca, humildade. Gente, é né? isso. É falar, cara, essa parada eu não tô ligado. Eu não sei Você me fazer. ensina isso daí? Você me mostra como é que faz? Claro, vem cá. Por exemplo, nesse grupo de matemática que eu tô, mandei mensagem pra um cara que é bem referência. Eu falei, cara, tô precisando montar um departamento comercial e tal. A gente já tem, mas tá engatinhando. Cara, como é que faz? E eu falei com ele pra pagar, né? Uma consultoria. Ele falou, cara, eu preciso entender o modelo. Vamos bater um papo. Fazer uma reunião aqui, 30 minutos. Entendeu? Pronto, o cara... me mostrou todo o negócio dele, abriu Massa. tudo que ele faz, que não faz. Então, é sobre isso, né? Você ter humildade e falar, cara, eu não sei fazer isso. Uhum. Quanto você me cobra? Né? Eu acho que isso é um ponto. Ou, cara, eu vou te ensinar aqui, bate pum, bate pá, fez, resolvido. Então, sim, ter essa humildade faz total sentido. E a humildade de você reconhecer que, às vezes, um livro vai te resolver. Às vezes, um treinamento resolve. Às vezes, uma mentoria resolve. Às vezes, uma consultoria resolve. Às vezes, você precisa estar em grupos mais seletos para resolver, né? Existem diferentes níveis de problemas que você precisa ir descobrindo. Hoje, cara, depois de ter uma pós-graduação formação em engenharia, pós-graduação em engenharia de equipamentos on e offshore, hoje estou fazendo um MBA, né, de Volume Invest, ou seja, de análise de mercado, de finanças, de investimento. Porque nunca acaba. Eu quero aprender com os caras que são fera nessa parada para desenvolver ainda mais. Por quê? É uma metodologia que eu ensino no meu curso, o Volume Invest, para a gente escolher. Quem não sabe o que é o Volume Invest, basicamente é você escolher empresas que estão com preço de mercado abaixo do que elas valem. Então é você pegar, tipo, aquela Ferrari com o preço de um Jeep. Um Jeep, por exemplo. Né? Então é você saber, através da análise daquela empresa, dos fundamentos dela, quais são as melhores oportunidades que estão descontadas no preço dela. Né? E aí parece simples quando a gente fala, mas tem toda uma parada por trás. A grande referência hoje no Brasil é o próprio Barsi, né? E no mundo é o Warren Buffett.
Então, tem que aprender com esses caras, não tem jeito. E então, todo momento tem que estar aprendendo alguma coisa, né? Todo momento tô fazendo um curso, pagando alguém, alguma mentoria, consultoria. A gente só cresce dessa maneira, porque se você... Eu falo pra Jaque, né, minha esposa, a gente mora hoje no condomínio que fala assim, aqui é uma formação de milionário, porque a gente não sabe como é ser rico, né? Então a gente vai aprendendo. Com certeza. Então, conversando com pessoas, aquele cara ele tem várias empresas, o outro também tem várias. Ué, eu só tenho uma? Então preciso ter mais empresas. O outro ali tem não sei o quê. Sabe, tipo, e aí você começa, eu falo, já que você tem que ter papos de mulheres ricas, que é o quê? Qual é a bolsa que é boa? Qual é a não sei o quê? Qual é que tipo de estética você precisa? É isso, às vezes a gente pensa que é besteira. Não é besteira, é merecimento. Se você chegou no nível, você merece, né? Por exemplo, posso falar o caso aqui, nossa? Com certeza. Cara, eu achava que lance de nutricionista, as paradas eram besteira. Eu achava, só gente rica tem essa parada. Aí chegou numa hora que eu falei, pô, mas acho que você que falou comigo. No ano passado, falei, nutricionista é pro cara que tem rico. Pô, mas tu é rico, Renan. Por que tu não vai no nutricionista? Eu falei, puta, que pior que é, né? Então, assim, aí eu fui na nutricionista. Cara, melhor coisa do mundo, porque a gente consegue acompanhar tudo direitinho. Depois eu virei pro Matheus, né, semana passada. Foi semana passada que a gente tava na casa do Matheus trabalhando de lá. Aí a Roberta chegou, a esposa dele. Eu falei, cara, aqui os resultados. Aí mostrei minhas fotos, né? Prova é tudo, né? Aí eles viram o Renan barrigudão, depois o Renan mais ou menos aqui da rapaz. Aí eles, caraca! Porque quem tá muito comigo, né, não vê a diferença, mas quando viu a foto, caraca e tal. Aí casaram os dois, estão só comendo, só não sei o que, não quero mais academia. Aí eu falei, vai lá, cara. Quanto é? Aí eu falei, é tanto a sessão. Aí, caraca, pô, cada um é o casal. Eu falei, cada um, filho, separa. Porra, é pesado. Eu falei, pesado estão vocês, pô. Aí, ó. Aí é verdade. Aí, pum, foram lá. E aí? Dá diferença ou não dá? Dá diferença, cara. Primeiro que a gente já começa a entender a realidade que a gente tá. A gente achava que tava, entre aspas, pô, a gente tá mais ou menos, tá bom, mas também não tá... Rapaz, depois que a gente descobre que a gente tá ruim, mas pelo menos a gente já deu um passo pra poder melhorar, entendeu? Pra poder seguir direitinho. E antes eu ficava, Matheus, já foi no cross, vai na academia ali uma vez na semana quando ia. Aí, essa semana... Mandei mensagem pra ele, não respondeu. Quando ele voltou, à tarde, sei lá, na hora do almoço. Não, tô voltando do cross aqui e tal. Eu falei, pô, agora sim, por isso filho. que, pô, faz total sentido, né? Esses 5 segredos aqui, cara, de estar no ambiente. Porque, pô, se não fosse essa amizade, ele falando isso e trazendo e mostrando, cara, eu ia ficar confortável. A maioria das pessoas fazem isso, ficam confortáveis, né, Renan? Porque o ciclo de amizade, a maioria que não tem mentalidade... Vamos dizer assim, teu ciclo de amizade que não tem a mentalidade milionária, ela vai te convidar pra comer. Pra perceber? Com certeza. Vamos comer, vamos comer, vamos comer. Aqui agora vamos passando comer. um filme na cabeça, não era solteiro, era exatamente isso. Não, Renan, agora também, tu vai ver, as pessoas vão te convidar pra comer. Eu te convidei pra ter uma vida saudável. Mas não quer dizer que a gente não vai comer uma besteirinha, um churrasquinho, né? Carnaval já Mas a gente já sabe o que fazer pra compensar aquilo. É isso aí. Né? Então, assim, é aquele lance, é você instigar, por quê? Eu falo assim, eu seleciono muito quem tá do meu lado, muito tempo. Porque a gente é a média das pessoas que mais a gente convive. E aí, uma vez eu falei contigo, cara, eu não quero voltar, tu tá ficando gordo, eu tava ficando gordo, eu me tentei, eu não quero voltar, tu é a minha média. Então eu quero ser a tua média pra você diminuir. Foi. Então se vira, que senão daqui a pouco tu não entra mais aqui em casa. Né? É bem assim, já corta o laço. Me tirou lá de casa só pra não dar prejuízo. Mas enfim, é isso, cara. Então Total. a gente falou aqui de uma parada que não tem a ver com finanças, mas tem a ver com prosperidade. Real, com prosperidade. Que é isso, né? Pessoas saudáveis, você vê. Ele só tem um corpo legal porque é rico. A mulher só tem um corpo legal porque é rico, fez silicone. Não, às vezes a mulher tá normal, sabe? Tipo, só que porque ela faz atividade, come bem. E hoje eu consigo ver isso. Total. Né? Então, assim, cara, todo mundo pode ser rico sem ter muito dinheiro na conta. Você só precisa começar a ter hábitos de pessoas ricas. E quando você começa a criar hábitos de pessoas ricas, você não quer outra coisa. Você quer continuar daquele jeito. Só que você vai precisar de dinheiro. E aquilo é um motivador pra você ter o dinheiro. Sacou? Total. É isso. Massa. E pensando, Renan, nesse 5º segredo, né, que é pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo, têm conhecimento o tempo todo, eu vou deixar aqui pra galera, na descrição então, pra quem quiser aprender a investir, deixar dependendo do momento que ela estiver assistindo, ela pode ir pra lista de espera do teu treinamento, né, de investimentos, ou se já tiver com as inscrições abertas, se inscrever diretamente. Total. E assim, vamos fazer o seguinte, diferente hoje, né? Vamos deixar o link do treinamento completo de investimento, que fala só de investimento. De básico ao avançado. Que é o acelerador do primeiro milhão. Esse aí é uma lista de espera, a gente faz turma de tempos em tempos. Mas a gente tem outro treinamento, que é o produtividade financeira.
onde um dos módulos que a gente ensina é muito sobre isso que a gente falou agora, que é a quebra de padrão. Sim. Sobre mentalidade, como é que a gente reprograma a nossa mente de mentalidade pobre para mentalidade rica. E a gente ensina também planejamento financeiro, renda extra e o início dos investimentos. E vamos dar um desconto de 50% para a galera que quiser fazer esse primeiro. Quem já está pronto para fazer de investimento, vai estar lá Vai o direto no investimento. Quem ainda tá assim, não sei e tal, Eu quero preciso quebrar mais padrão, administrar melhor renda. dinheiro, vai estar lá com 50% de desconto. Por quê? A partir desse podcast, não saber disso que a gente falou, não é culpa sua. Mas a partir de agora tem um lado ruim de você assistir e ouvir nossos podcasts. Que não dá pra desver isso aqui, nem desouvir, né? Não dá. Tem essa frase. Mas, enfim, o que eu tô falando é, se você tá aqui agora, ou você vai buscar esse quinto ponto que a gente trouxe, que é buscar se aprimorar, aproveitar a sua oportunidade, ou continua do jeito que você tá. Show de bola, galera. Então é isso. Eu vou deixar aqui na descrição o link da lista de espera do treinamento de investimentos. E se você quiser dar um passo antes, aprender a se organizar financeiramente, gerar novas fontes de renda, até ir ali no início dos investimentos, não são os investimentos completos, a gente vai deixar também o link desse nosso treinamento com 50% de desconto, beleza? E você que está assistindo esse podcast, você que está ouvindo aí pela plataforma também, aproveita e segue e ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação e compartilha com alguém que precisa aprender sobre esses 5 segredos, porque nunca é só sobre dinheiro, nunca é só sobre investimentos, mas sim sobre você ter uma mente próspera e uma mente milionária, beleza? Então é isso, galera. Um grande abraço, muita produtividade financeira para você e bora evoluir!